Era óbvio também que os comissários do condado estariam interessados na ponte, pois elevaria o nível da estrada e a tornaria mais aproveitável para o público. E claro que a companhia de bondes estava interessada na ponte, mas não desejava arcar com todo o custo. Todos esses fatos passaram por minha mente enquanto ficava lá e observava o trem de carga interrompendo a passagem do tráfego. Um objetivo principal definido surgiu em minha mente, e também um plano definido para realizá-lo. No dia seguinte, reuni um comitê local consistindo do prefeito, conselheiros e alguns líderes da comunidade. Revisitamos o superintendente da divisão da Baltimore e Ohio, em Grafton. Nós o convencemos de que valia a pena pagar um terço do custo da ponte para tirar a estrada dos trilhos da companhia. Depois fomos aos comissários do condado e verificamos que ficaram bem entusiasmados com a possibilidade de ter uma ponte nova pagando apenas por um terço. Prometeram pagar sua parte desde que conseguíssemos os outros 2 terços. A seguir fomos a Fairmont ver o presidente da Traction, empresa proprietária da linha do bonde, e oferecemos a cessão do terreno e o pagamento de 2 terços do custo da ponte, desde que começasse a construir a linha até a cidade rapidamente. Nós o encontramos receptivo também. 3 semanas depois, foi assinado um contrato entre a ferroviária Baltimore e Ohio, a Monongahela Valley Traction e os comissários do condado de Harrison, estipulando a construção da ponte, com um terço do custo pago por cada um deles. 2 meses depois, o terreno estava sendo nivelado e a ponte estava a caminho. E passados mais 3 meses, os bondes iam até Lumberport em horários regulares. O acontecimento significou muito para Lumberport, pois forneceu transporte para as pessoas chegarem à cidade e saírem sem maior esforço. Também significou muito para mim, pois serviu para me apresentar como aquele que fez acontecer. 2 vantagens bem definidas resultaram dessa transação. O chefe do conselho da Traction me deu um cargo como seu assistente, o que mais tarde levou à minha nomeação como gerente de publicidade da Universidade La Salle. Lumberport, na Virgínia Ocidental, era e ainda é uma pequena cidade. E Chicago era uma cidade grande, localizada a uma distância considerável. Mas notícias de iniciativa e liderança criam asas e viajam. 4 das 16 leis do sucesso foram combinadas na transação descrita, sendo elas o objetivo principal definido: autoconfiança, imaginação e iniciativa e liderança. A lei de fazer mais do que é pago para fazer também entrou um pouco, mas não me foi oferecido nada, e na verdade eu não esperava pagamento. Para ser totalmente franco, bem incumbido o trabalho de conseguir a construção da ponte, mais como um desafio àqueles que disseram que não dava para ser feito, do que na expectativa de ser pago. Minha atitude sugeriu a Horner que eu poderia conseguir, e ele não hesitou em me colocar à prova. Pode ser útil chamar a atenção aqui para o papel da imaginação nessa transação. Há 10 anos, os moradores de Lumberport tentavam ter uma linha de bonde na cidade. Não se deve concluir que não houvesse homens capazes na cidade, pois isso seria incorreto. De fato, havia muitos homens capazes na cidade, mas estavam cometendo o erro comumente cometido por nós: tentar resolver problemas utilizando uma única fonte, quando na realidade existiam 3 fontes disponíveis. $100.000 eram demais para uma única companhia assumir a construção da ponte. Porém, quando o custo foi distribuído entre as partes interessadas, a quantia a ser investida por cada um era mais razoável. A pergunta que se poderia fazer é: por que os moradores locais não pensaram nessa solução tripla?
Em primeiro lugar, estavam tão perto do problema que falharam em ter uma perspectiva mais ampla, que sugerisse a solução. Isso também é um erro comum. Erro sempre evitado pelos grandes líderes. Em segundo lugar, os habitantes nunca antes haviam coordenado esforços ou trabalhado como um grupo organizado com o objetivo único de descobrir um jeito de construir uma linha de bonde na cidade. Esse é outro erro comum, cometido por homens em todos os campos de atividade. O fracasso no trabalho em uníssono é em pleno espírito de cooperação. Sendo um forasteiro, tive menos dificuldade para conseguir a ação cooperativa do que alguém da comunidade teria. Com excessiva frequência, existe nas pequenas comunidades um espírito de egoísmo que leva cada indivíduo a pensar que as suas ideias devem prevalecer. Um aspecto importante da responsabilidade do líder é induzir as pessoas a subordinarem suas ideias e interesses ao bem do todo. E isso se aplica a assuntos de natureza cívica, empresarial, social, política, financeira e industrial. Tempo é a mão poderosa que balança o berço eterno do progresso e cuida da humanidade no período em que o homem necessita de proteção contra a sua própria ignorância. Sucesso, não importa qual a concepção do termo, é quase sempre uma questão de habilidade em conseguir que os outros subordinem sua individualidade e sigam um líder. O líder que tem personalidade e imaginação para induzir seus seguidores e aceitar seus planos a executá-los fielmente é sempre um líder hábil. A próxima lição sobre imaginação levará mais longe ainda na arte da liderança diplomática. Na verdade, liderança e imaginação estão tão intimamente ligadas e são tão essenciais ao sucesso que uma não pode ser aplicada com êxito sem a outra. Iniciativa é a força motriz que impulsiona o líder em frente, mas imaginação é o espírito guia que diz qual caminho seguir. A imaginação permitiu ao autor deste curso, ao analisar o problema da ponte de Lamberport, desmembrá-lo em 3 partes e juntar as 3 partes em um plano prático. Quase todos os problemas podem ser divididos em partes, mais facilmente gerenciadas do que quando unidas no todo. Talvez uma das mais importantes vantagens da imaginação seja permitir o desmembramento de todos os problemas em seus componentes e a remontagem em combinações mais favoráveis. Foi dito que na guerra todas as batalhas são vencidas ou perdidas não na linha de fogo, depois que começam, mas por trás das linhas, pela estratégia sólida usada pelos generais que as planejam, ou pela falta desta. O que é válido na guerra é igualmente válido nos negócios e na maioria dos outros problemas que confrontamos ao longo da vida. Ganhamos ou perdemos de acordo com a natureza dos planos que elaboramos e executamos. Fato que serve para enfatizar o valor das leis da iniciativa e liderança, imaginação, autoconfiança e o objetivo principal definido. Com o uso inteligente dessas 4 leis, pode-se construir planos para qualquer objetivo que não podem ser derrotados por alguma pessoa ou grupos de pessoas que não empreguem ou entendam dessas leis. Não há escapatória da grande verdade aqui afirmada. Esforço organizado é o esforço direcionado, conforme um plano concebido com a ajuda da imaginação, guiado pelo objetivo principal definido e impulsionado pela iniciativa e autoconfiança. Essas 4 leis combinam-se numa só e se tornam um poder nas mãos de um líder. Sem seu auxílio efetivo, a liderança é impossível. Você agora está pronto para a lição sobre imaginação. Leia a lição tendo em mente tudo o que foi afirmado aqui, e ela assumirá um significado mais profundo. A vida não é um cálice a ser esvaziado, é
uma medida a ser preenchida. Hadley.